drone seu, é questão de renovação, é isso? Vamos lá, como eu descobri essa informação? Porque eu fui apurar a situação do Bruno Henrique. E assim, pasmem, a diretoria ainda não se movimentou para renovar o contrato do Bruno Henrique. Eu não sei o que está esperando para acontecer. Porque de fato... Salve, salve, nação! Vambora com mais um vídeo aí, né, sobre o nosso Flamengo. O Flamengo está em preparações, né, para poder enfrentar o Internacional após o Flamengo cair na Libertadores para o Olímpia, né, que foi um vexame bastante grande. O Flamengo vai ter a semana inteira forçada, obviamente uma semana forçada de treinamento, para poder enfrentar o Inter no Maracanã com um estado deplorável, né? A situação do Maracanã é crítica, o Maracanã vai ser fechado, então os próximos jogos do Flamengo, o Flamengo até o momento não sabe onde vai mandar, né? Notícia também sobre renovação de jogador do Flamengo. O Flamengo muito perto de renovar o contrato de um jogador titular do sistema defensivo e ainda uma proposta que o Pedro está perto de receber, né? Proposta do Pedro que vem da Europa. É isso mesmo. Então vamos bora acompanhar mais um vídeo aqui. Vai deixando seu like. Tamo junto. Quero o SBT Rio. E vambora com mais algumas notícias sobre o nosso Mengão. Vambora! Ô, Venê, Vamos lá. o Inter vai jogar a Libertadores, né? Isso, joga hoje. E tá focado na competição, né? Todo mundo sabe disso. Encontra o Flamengo. Provavelmente o Inter vem com um time reserva. Tal né? como fez anteriormente. Se o técnico do time colorado seguir o planejamento, ele vai com o time reserva no sábado contra o Flamengo. Mas eu até entendo o planejamento do Internacional e focar na Libertadores, mas é bom ficar de olho, que está apenas 3 pontos da zona de rebaixamento. Independentemente disso, se o Inter vai com o time reserva ou não, o Flamengo tem a obrigação de lutar pela vitória dentro do Maracanã, novamente com o Maracanã lotado. Então não tem essa de o time reserva, o time titular. Flamengo, independentemente disso, tem que focar na vitória. Eu entendo que o foco principal agora é a preparação para a final da Copa do Brasil. Inclusive, nos próximos 21 dias, o Flamengo terá apenas 2 jogos, Fernanda Maia, contra o Internacional e contra o Botafogo, que é fora de casa, que vai ser no estádio Newton Santos. Então é tempo suficiente, São Paulo. Óbvio que é tempo forçado, né? Porque ninguém queria que o Flamengo tivesse caído na Libertadores diante do Olímpia. Poderíamos ter agora uma semana maneira pra caramba de Fla-Flu na Libertadores, mas o Flamengo teve aquele vexame diante do Olímpia. Agora é focar na final da Copa do Brasil, sem esquecer o Campeonato Brasileiro, que o Flamengo tem a obrigação de honrar e buscar sempre a vitória, independentemente se o título está longe. Eu acho que o título já é do Botafogo no Brasileiro. E se a gente olhar os números do Flamengo em questões de derrota na temporada, eles não são ruins. Mas o torcedor do Flamengo chegou no momento em que ele é exigente e ele tem que ser mesmo. Um momento multivitorioso, em que ele estava ganhando tudo e jogando bem. E aí, com o Sampaoli, às vezes não convence o torcedor. Esse é um momento importante, ô Pedrosa, para ele imprimir uma ideia tática, que para mim ainda ficou um pouco confuso. Não sei para os torcedores, não sei para você. Ainda fica um pouco confuso. A gente vê o Flamengo vencendo muito na transpiração, no bom talento. Em jogadores como o Bruno Henrique, como a Arrascaeta, que pegam a bola, o Gerson e definem o jogo. Flamengo é desempenho, né, Fernanda? Não é só vencer. A torcida do Flamengo ela tá acostumada, principalmente nos últimos 5 anos, a ver espetáculo. E aí essa régua ela sempre vai estar lá em cima, principalmente por conta do investimento que é feito nessa equipe. E assim, acho que a cobrança é válida, tá? Claro. A gente tá falando aqui, como a gente sempre frisa, é um elenco que custa mais de 30 milhões de reais mensalmente na questão dos salários ao Clube de Regatas do Flamengo. Então assim, o desempenho ele tem que acontecer. Eu não sou do cara que, meu Deus, o trabalho do Sampaoli é uma vergonha, é claro ruim. Que não. Eu não sou dessa linha. Acho que é um trabalho que deixa a desejar, principalmente nessa questão do desempenho. E ainda acho, sempre falo isso aqui, que ele está em busca de achar também essa equipe principal. Para mim, ele já entendeu que ele vai jogar no 4-3-3, que ele vai jogar com 3 jogadores lá na frente, Arrascaeta, Bruno Henrique e o Gabigol, e vai fazer essa trinca do meio um pouco mais sólida para poder não ter a vulnerabilidade que estava tendo nos outros jogos. Isso aí para mim tá claro. Eu acho que ele tem que acertar as peças. E o outro ponto que eu sempre falo aqui, que o Vene também traz muito bem, é o seguinte: não tem como hoje você, com o Felipe Luiz na lateral esquerda, você tem intensidade que o Ayrton Lucas tem. Então, para o time intenso que ele gosta de ter, é o Ayrton Lucas na lateral esquerda e o Wesley na lateral direita. E entendo também que essa zaga tem que ser composta pelo Fabrício Bruno, que é o melhor zagueiro do Flamengo em 2023,
e pelo Léo Pereira. Não só pelo suporte do Léo Pereira ser um canhoto, mas o Léo Pereira é um baita de um zagueiro e também consegue dar a proteção necessária para Ayrton Lucas. E nesse meio aí, para ser muito honesto, isso é uma escolha do São Paulo. O Gerson tem que jogar, porque o Gerson ganha. Ele tá suspenso para esse jogo, né? Sim. Tem que jogar, que eu digo de forma geral. Sim, né? claro. Porque ele é um cara extremamente adaptado ao estilo de jogo do São Paulo. O Pulgar é outro cara que eleva o patamar do Flamengo. E essa terceira vaga aí fica com o São Paulo para ver quem que ele vai decidir. Thiago Maia, que para mim, na minha visão, no jogo contra o Curitiba entrou bem. O Vitor Hugo, que também é um garoto que vem crescendo bastante. É um time em formação e que tem 3 semanas aí, né, Verê? Para poder conseguir se formar. Eu acho que o meio de campo, depende muito de quem ele escolhe o lado esquerdo. Porque a partir do momento que você coloca o Felipe Luiz, você tem que ter um volante que faça a cobertura muito bem ali, não só o Léo Pereira para poder fazer a cobertura do Felipe Luiz. Quando você escolhe um volante que não faz essa cobertura, acontece o que aconteceu nos últimos jogos. Todas as jogadas do adversário, independentemente do qual seja o time adversário, vai ser nas costas do Felipe Luiz. Assim tem sendo. Eu não sou contra o Felipe Luiz. Eu só acho que o São Paulo precisa ajustar o lado esquerdo. Olha só, tá aqui, ó, o Luan Rodrigues mandou. Fernandinha de luto pelo gramado do Maracanã. Falar em gramado do Maracanã, aqui, ó. A polêmica do gramado continua. A gestão do estádio anunciou que ele vai ficar fechado para manutenção sem data de retorno depois do dia 26 de agosto, para melhorar. Eu não acho errada a paralisação, não. A paralisação tem que acontecer. Não acho. Eu acho que a gente tem que se atentar à nota do Maracanã. A nota é fugir da responsabilidade. Eles colocam o Vasco nominalmente na nota como se a culpa fosse do Vasco. E repito aqui, gente, eles colocam também que tiveram 55 jogos no Maracanã nessa temporada. 2 do Vasco nos últimos 4 meses. A culpa é do Vasco? Não, a culpa é da administração que não consegue colocar um gramado decente no Maracanã. E eu vou levantar uma questão aqui, Fernanda, para finalizar a minha parte sobre esse assunto, que é o seguinte. O futebol brasileiro está numa troca agora de sair da CBF e criar uma nova liga. A criação da nova liga e o produto do futebol brasileiro passa diretamente pelo estádio do Maracanã, que é o estádio mais conhecido do mundo do futebol. Quando esse produto está sendo maltratado pela administração, isso também é um recado para quem olha o nosso futebol de fora. Porque se o melhor estádio do Brasil, o mais conhecido, o mais histórico, está sendo tratado dessa forma, o que é o futebol brasileiro? Qual é o recado que passa do futebol brasileiro? Então, me desculpa, repito aqui, a culpa não é do Vasco, não só pela situação que tem acontecido lá em São Januário, o Vasco só jogou no Maracanã por conta disso, mas também porque de 55 jogos, nos últimos 4 meses, o Vasco jogou 2. Então, a culpa é da administração. Se vai parar para reparar, que reparem bem. Até porque daqui a pouco tem final de Libertadores no Maracanã. É isso que eu tô falando, não pode ser no cobertor. É mais uma vitrine. Então, assim, pra mim, é uma vergonha eles quererem colocar a culpa no Vasco. A culpa é de vocês que estão administrando mal. Olha só, eu não acho que a culpa seja do Vasco. E também não acho que a culpa é da administração do Maracanã. Chega a ser um pouco engraçado ser do Vasco, tá? Eu já tive... Não, tá louco. O Vasco jogou 2 vezes na temporada. Óbvio que não é culpa do Vasco. Eu já tive a oportunidade de entrevistar pessoas que são responsáveis pelo gramado do Maracanã. E na boa, assim, eu vi de perto o trabalho deles e o esforço que eles fazem para deixar esse gramado em bom estado. Só que, gente, estamos falando de um estádio que recebe quase 80 jogos ou mais de 80 jogos na temporada. É muito difícil ter um bom gramado desse jeito. Então, assim, não existe culpado. A verdade é essa. Não tem como a gente culpar o Vasco. Isso é até um absurdo culpar o Vasco. O Vasco não tem a menor culpa. E também eu não me sinto confortável de culpar a administração do Maracanã. Assim, na boa mesmo. Eu acho que o Flamengo, a partir desse momento, ele precisa olhar para o próprio nariz e falar assim, chegou o momento de ter um estádio próprio. E o Fluminense que se vire também. E entrega esse elefante branco para quem é responsável. Porque o Flamengo e o Fluminense, eles têm gastos, eles têm custos. Durante a pandemia, quando o estádio não estava recebendo o jogo, o Flamengo e o Fluminense continuaram tendo custo, pagando. Então, assim, é um aluguel que existe um custo ali para o Flamengo, Fluminense, e eu, assim, não estou saindo em defesa de ninguém. Eu só não me sinto confortável em dizer que a culpa é da administração do Maracanã. Porque esforço não falta lá. Eu vi de perto o que eles tentam fazer. Só que é muito difícil. Sabe por que eu falo que é... A gente está em agosto, dia 22 de agosto. Já foram 55 jogos, segundo a nota oficial do Maracanã. É jogo a pampa. Como é que vai ter um bom gramado assim? Mas olha só, esquece o VAR. O drone seu, é questão de renovação, é isso? Vamos lá, como eu descobri essa informação? Porque eu fui apurar a situação do Bruno Henrique. E assim, pasmem,
A diretoria ainda não se movimentou para renovar o contrato do Bruno Henrique. Eu não sei o que está esperando para acontecer, porque de fato tem sido o principal jogador dos últimos jogos do Flamengo. E aí, quando eu estava apurando a situação do Bruno Henrique, uma pessoa do Flamengo falou: Bruno Henrique, a gente não fez nenhum movimento, estamos fazendo movimento para renovar o contrato do Fabrício Bruno. Por quê? Hoje tem um dos menores salários do setor defensivo do Flamengo. Menor até o Rodrigo Caio e Pablo, dois jogadores que não são utilizados. E ele é titular absoluto, jogador com maior minutagem na temporada 2023 do atual elenco e tem recebido sondagens de clubes da Arábia. Então o Flamengo, com medo de perder esse jogador, o que vai fazer? Dar uma valorização salarial e automaticamente aumentar o contrato dele pelo menos até 2027. As conversas estão em andamento e a diretoria espera resolver essa situação aí nos próximos dias. Então é isso aí, nação. Mais um vídeo aqui. Dessa vez vamos falar sobre a situação do Pedro, né? Dessa vez o Zenit, o clube russo, né? O clube russo onde o Claudinho e o Wendel jogam. Zenit faz reunião com o staff de Pedro e acena com uma proposta de 25 milhões de euros ao Flamengo, né? Lembrando que o Pedro não está recebendo tanta minutagem com o Sampaoli. O jogador possivelmente deve estar insatisfeito dentro do clube, né? Lembrando que o Pedro, ele já entrou na mira também da época do Benfica e até do próprio Zenit, um tempo atrás aí. E ainda do próprio Al Hilal também lá da Arábia Saudita. Então é aquilo. Até o momento, o staff, o Zenit faz reunião com o staff do Pedro e até o momento não tem proposta oficial para o Flamengo, né? Mas as conversas estão em andamento. Vamos ver se o Pedro aceita ou não ir para a Rússia, né? É aquilo, conversar com o clube, conversar com o jogador, beleza, o jogador pode topar. Mas depois, que é o ponto principal sim, é conversar com o clube, né? Lembrando que, na época, um tempo atrás aí, né, o Al Hilal, ele ofereceu 30 milhões, entre 30 a 35 milhões de euros ao Flamengo. O Flamengo recusou, o Benfica também assinou uma proposta entre 18 e 20, o Flamengo acabou recusando. Eu acho dificilmente, se essa proposta chegar oficialmente para o Flamengo aceite, né? Uma proposta de 25 milhões de euros. Obviamente que hoje o cenário é outro, né? O Pedro insatisfeito no Flamengo, vem recebendo poucas oportunidades. É aquilo, como vocês podem perceber aqui, tem um ponto positivo e um ponto negativo que pode ser a favor do clube russo, né? Um negativo e um positivo. O positivo é que o Pedro, ele, saindo do Flamengo, ele vai receber mais minutagem, possivelmente lá na Rússia, né? E a segunda é que, se o Pedro ele for pro Zenit, ele só vai jogar o campeonato nacional. Porque, como vocês podem perceber aqui, né? O Zenit, ele não joga campeonato da UEFA. Tá banido por causa dessa guerra da Rússia, né? Então, o Pedro sair do Flamengo para ir para o Zenit só para jogar campeonato nacional, não sei se valeria muito a pena, né? Então aqui uma eventual ida para a Rússia o tiraria da Champions League por causa da punição sofrida pela Federação Russa, né? Devido à guerra. Em contrapartidas, as conversas com os russos, né, indicam que o atleta teria maior sequência ou maior tempo de minutagem. Então aquilo, se for botar na balança, eu acho que era mais fácil ter ido pro Benfica, que joga Champions League, joga Campeonato Português lá, sinceramente. Mas aquilo. E outro ponto aí pra gente rapidinho falar, só pra gente dar aquela encerrada, né? Eu fiz uma pesquisa aqui bem rapidinho, né? O Flamengo divide o Maracanã com o Fluminense. A quantidade de jogos aqui é uma coisa que o calendário, principalmente a quantidade de jogos aqui, não deixa o gramado do Maracanã em bom estado, né? Eu fiz uma pesquisa que o San Siro, que é dividido pelo Milan e a Inter de Milão, né? Na temporada 2012-2013, o máximo de jogos que teve em uma temporada foi 55 jogos. Esse foi o máximo de jogos que Inter de Milão e Milan jogaram na mesma temporada utilizando o estádio, né? A gente está em agosto e o Flamengo e o Fluminense já utilizaram essa quantidade de jogos, né? Então aquilo, criticar a concessionária que administra, pode administrar sim. Só que aquilo, dificilmente algum estádio, algum gramado, né, seja tanto artificial, tanto natural, consegue, né, suportar uma quantidade de jogos gigantesca. Mesmo se for artificial, será que o grama sintética consegue aguentar uma quantidade de jogos gigantesca? Obviamente a gente pode falar, Palmeiras, Atlético Paranaense, o gramado é impecável.
Só que no estádio do Palmeiras, só joga o Palmeiras. No estádio do Atlético Paranaense, só joga o Atlético Paranaense. Então é aquilo. Joga, às vezes é um jogo na semana. Dificilmente tem 2 jogos na semana, né? No mesmo estádio. Então é aquilo. É difícil. Muito difícil. E essa situação do gramado aí deve percorrer durante tempos e tempos e tempos, né? Mas é isso aí. Tamo junto. E a situação do Fabrício Bruno, né? Eu acho que a situação do Fabrício Bruno é uma boa para renovar. Só que a situação do Bruno Henrique já era para ter renovado já, hein? Já era para ter renovado e ele já pode assinar um pré-contrato com qualquer equipe, né?